Vamos lá então, pessoal, dando sequência, então, às alterações cutâneas. Hoje vamos falar de ceratose, agora vamos falar de ceratose actínica. Só que para a gente poder entender ceratose actínica, também o carcinoma de células escamosas vem na sequência e também o carcinoma basocelular, é importante a gente relembrar os raios ultravioletas, né? A gente tem o UVA, UVB, UVC, né? O que importa na nossa prática, UVB e UVA, né? Então, o UVB causa eritema, pigmentação e é o principal que, né, induz as alterações, né, queima a pele, então, consequentemente, que leva ao câncer cutâneo, né? Lembra que sempre que a gente está causando dano, como eu falei na aula seguinte, né, e sempre falo, sempre que a gente tem alguma situação que eleva mais a taxa de regeneração, né, vai regenerar porque queimou ou levou ao dano, em fato, né, lesionou a pele, então também levando a picnose, levando a necrose, né? Tudo isso faz com que eu tenha uma maior taxa de multiplicação. E sempre que eu tenho uma maior taxa de multiplicação, eu posso ter, né, um erro e levar ao câncer, né? Mas também lembrar que a própria radiação altera o DNA, ok? E o raio UVA também tem a ver com a pigmentação, também com o câncer cutâneo, mas ele também é indutor da fotossensibilidade. Então veja aqui pela ilustração, o UVA ele penetra a derme, o UVB fica mais na epiderme, né? Então o UVA atinge, como a gente viu no outro esquema, né, a camada intermediária da pele, a derme, e essa exposição excessiva vai causando danos irreversíveis, né? Vai degenerando os tecidos, vai dando a famosa elastose solar, vai quebrando as fibras elásticas da derme, então vai causando o que a gente vê, conhece como rugas, né? O envelhecimento da pele de modo geral, né? Quanto mais raio solar eu tomo, né? O EVA em especial, mais ela envelhece. Os raios UVB, né, como eu disse, eles ficam mais restritos à epiderme, né, também ocorrendo degeneração das células e assim por diante. Então aqui um quadro resumo para vocês, o tempo de ação de UVB, UVA e as consequências. Então UVB de 6 a 24 horas, começamos a ter liberação de citocinas pró-inflamatórias, então o efeito clínico é uma queimadura, né, dias, lógico, leve, né? A gente vai ter uma maior produção de vitamina D, vai prevenir raquitismo, osteomalácia. Com o passar dos anos, né, tomando de sol não adequadamente, sem protetor solar, né, então eu vou ter dano no DNA dos queratinócitos. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter as neoplasias, né? UVA, alguns minutos, né, bronzeamento, anos também ao envelhecimento, e anos também, lógico, formação de radicais livres, que vão ser um fator adjuvante nas neoplasias cutâneas. Outro ponto importante quando a gente discute dermatopatologia, dermatologia, é o fototipo da pessoa, né? Então, o fototipo a gente designa de 1 a 6, né? 1 sendo a pele mais branca, a sexta a pele mais negra, né? E basicamente traduz a sensibilidade ao sol. Então, o fototipo 1 é muito sensível ao sol, né? Queima com facilidade, nunca se bronzeia. Aquela pessoa que vai para o sol já fica vermelho, né? A pele não bronzeia. E depois a sensibilidade vai aumentando conforme a gente vai aumentando a insensibilidade, né, ao fototipo, né, até o fototipo 6, que em teoria nunca queima, mas a pele é totalmente pigmentada, insensível ao sol, né, em termos de queimadura. Mas lembrar que ao dano ao DNA acontece do mesmo jeito, então também tem que se proteger do sol, pode ter câncer de pele. Claro que no menor grau do que tem a foto tipo 1, mas também vai ter lesão de pele. Alguns autores agrupam as classificações de
Fitzpatrick, né, numa forma condensada, então em A, B, C, D. Entre A gente ficaria 1 e 2, B 3, C 4 e D os fototipos 5 e 6, ok? E aí a gente tem alguns exemplos aí dos fototipos agrupados, quem seriam A, quem seriam B, C e D e assim por diante. Mas de qualquer maneira é uma escala condensada, né? Só condensando Fitzpatrick do A para o sentido D tem a ver com a sensibilidade ou insensibilidade ao sol, né? A queimadura. Então, também é bom a gente rever o FPS, né? O fator de proteção solar. É um número, então, que expressa a quantidade de vezes a mais que podemos ficar exposto ao sol. Então, traduzindo, por exemplo, se a minha pele demora 5 minutos, né, no sol para causar eritema, para queimar, se eu uso um fator de 30, né, um protetor solar de 30, FPS 30, eu vou demorar 30 vezes a mais para queimar. Então, se eu demoro 5 minutos, se eu passei um creme de 30, então eu vou demorar 150 minutos o eritema. Então, é claro que o fator de proteção solar também depende da pessoa que está utilizando, né? Se a pessoa demora mais tempo para queimar, ela vai ganhando mais tempo, né? E assim por diante. Então, por isso que as pessoas Fitzpatrick 1, 2 devem usar o fator protetor solar mais intenso. Todo mundo deve sempre, né? Usar o maior fator possível, né? Mas principalmente aquelas pessoas A, no caso, um protetor solar mais, porque a gente infelizmente não tem o hábito de ficar repassando protetor solar, né? Então por isso que a gente prefere. Mas então levando ao dano, né? As doenças provocadas desse dano solar. Então a primeira delas, ceratose actínica, né? O próprio nome diz é um dano actínico, é um dano induzido pela radiação. Então aqui no caso a fotoexposição, a gente pode ter na dermatologia, né, clinicamente, vários tipos de lesões, mas a que mais chama atenção são as lesões descamativas. Aparece normalmente após a quarta década, mas na verdade depende do indivíduo, né? Se ele é exposto ao sol desde criança, ele vai ter essas lesões antes. Então é mais comum a gente procurar achar essas lesões em mãos, antebraço, face, orelhas e couro cabeludo, principalmente quem é calvo, porque é um pouco óbvio, né? São as lesões que são as regiões, né, do corpo que a gente menos se preocupa em proteger do sol, né? Às vezes a gente lembra até de passar protetor no rosto, mas não passa nas mãos, né? Nos antebraços e assim por diante. Às vezes esquece das orelhas. Então são regiões que estão sempre expostas ao sol. A gente está de camisa de mão comprida, as mãos estão no sol. A gente está dirigindo, as mãos no volante estão no sol e assim por diante. Então, não se esqueçam de examinar e de passar protetor nessas áreas, né? Mais comum do sexo masculino, isso na verdade não tem uma relação direta com o sexo, né, com XY, XX, mas sim pelos hábitos, né? Normalmente as pessoas estão mudando muito isso, mas do sexo masculino não se cuidam, né? Não passam protetor solar, ficam preocupados com estigmas bestas aí, né? Mas o que é importante vocês gravarem da ceratose actínica é que é uma condição pré-maligna, ok? Então, apesar de ela ser relativamente inocente, a ceratose actínica em si, mas ela é uma condição pré-maligna. Ou seja, a pessoa estourou aquela quantidade de sol ou carga solar, né? Então, hoje se fala muito em carga solar. Então, tem pessoas aí que tomam sol precocemente, desde jovens, começa a ter ceratose actínica antes. A gente fala para esse paciente que ele ultrapassou a sua carga solar, né? Todo sol agora para ele é danoso. Ele tem que se proteger muito, né? Principalmente naqueles horários aí
entre as 10 e as 16, né? 9h30 às 16. É extremamente importante que ele se proteja. Ele já passou a sua carga solar, ok? Então, a pessoa que começa a apresentar ceratose actínica, muito cuidado, orientação intensa, porque ela, próximo passo, ela tem um câncer mesmo de pele. Então, aqui, os exemplos clássicos de ceratose actínica, né? Aquela pele no nariz que fica sempre descamando, aquelas lesões, né, descamativas na mão, e aí que ficam sempre descamando, e a gente tem a tendência de achar que isso é normal conforme o passar dos anos, principalmente aqui na região sul, né? Então a gente até confunde isso como lesão do idoso normal. Não é, né, gente? Isso aí é um alerta que essa pessoa já passou a carga solar dela, já tem um dano actínico, né? Já tem um dano por fotoexposição, e investigar bem, porque se ela não tiver um câncer de pele, ela está muito próxima a ter. Então é comum, olha só. E às vezes então o paciente relata para você como uma ferida que nunca cicatriza. Isso nada mais é do que ceratose quitínica, ou também já pode ser um câncer de pele, né? Então mostrando essas lesões, olha só. A gente olha isso, a gente nem acha que isso é lesão, né? A gente está acostumado a ver isso no dia a dia. A gente olha os pacientes idosos e tem isso daí, a gente acaba confundindo como se fosse normal, e não é, né? Então, às vezes existem umas formas que a gente chama ceratose actínica hipertrófica, né, que formam até cornos cutâneos, né? Formam acúmulos de queratina aí, e geralmente também podem ulcerar. Aqui provavelmente até já pode ser um câncer de pele, né? Já pode ser um SEC, que a gente vai discutir mais adiante. Mais algumas figuras. A queilite actínica, praticamente a mesma coisa que a ceratose actínica, mas acontece no lábio, ok? Então, quando é no lábio, usa o nome queilite actínica, mas é praticamente a mesma doença, né? Então, é o mesmo tipo de lesão. Às vezes o tabagista confunde, acha que queimou com um cigarro, né? Mas fica muito atento a isso aí, que se já não for câncer, pelo menos é pré-maligno, né? Na histologia ou na histopatologia, a gente vai ver hiperkeratose, a gente já discutiu o que é hiperkeratose e paraceratose, então são comuns na ceratose actínica. Pode ter ainda áreas de atrofia e acantose da camada espinhosa, então pode variar. E o que chama atenção para a gente dar o diagnóstico, a gente precisa achar atipias, tá? Então a gente já vai ver nas figuras como que são essas atipias. Então olha só, vamos ver uma certa acantose, claro, isso aqui deve ser uma pele de face, que é uma pele fina. Eu não deveria ter, desculpa, hiperkeratose, né? Eu não deveria ver na face uma camada córnea tão espessa. E ó, vejam mais, eu continuo vendo núcleos nessas camadas. Então eu tenho ainda o que a gente acabou de ver, né? Uma hiperkeratose, que é o espessamento da camada córnea, e remanescentes nucleares lá na camada córnea, então uma paraceratose. Além disso, aquilo que eu falei para vocês, ó, atipias é o principal. Então, olha só, os queratinócitos com os nucléolos bem evidentes, né? Aqui pegando quase até as camadas superiores, né? Então a gente vê uma certa proliferação, uma certa acantose e ainda com atipias nucleares, com os nucléolos bem evidentes, né? Olha aqui, ó, o pelo, isso é bem interessante, tá? Essas regiões que tem pelos, a gente consegue discernir muito bem. Então, olha só, porque o pelo tem protege, né? Tem a camada de queratina, tem o pelo, protege do raio solar. Então, aqui ainda está preservado a epiderme aqui no bulbo piloso, né? E olha só, logo do lado, onde já não tem mais a proteção do pelo ou cabelo, né? A gente já vê aquelas atipias. Aqui, claro, está no menor aumento, eu não vejo tanto nucleolo nesse aumento, mas olha aqui, ó, hiperceratose com paraceratose, né, com os núcleos. E olha como que a gente chama trançado de cesto, né? A, a,
a deposição de queratina, a camada córnea normal na maioria das peles finas. E olha só, que ela já é compacta e com núcleos evidentes, então tem uma hiperpareceratose, né? Então as atipias, ó, aqui bem ainda na camada do terço inferior, né, mais para a camada basal, a superior ainda está relativamente preservada, então a gente também consegue observar essa diferença. E o tecido colágeno é um tecido que aqui, quando a gente olha isso na histologia, a gente chama de elastose solar, a derme fica um pouco azuladinha, como se fosse digerida. Se a gente fizesse uma coloração de fibra elástica, a gente vê que todas as fibras elásticas estão quebradas. Então tem um dano solar muito intenso. Com certeza, externamente, no fenótipo, né, na pele desse paciente, já é aquela pele envelhecida, não importando a idade. Né? Então a gente vê se a gente fala elastose solar ou dano actínico na derme, bem importante aqui, uma pele bem envelhecida. Aqui mostrando para vocês aquela forma hiperceratótica, né, que forma aqueles cornos cutâneos, mas continua as atipias, né, alguns autores chamam isso de disceratose, né, então tem queratoatípicos e elastose solar também. Aqui um pouquinho numa outra, uma variante um pouco mais atrófica, né. E aí o tratamento, claro, é a fotoproteção, a gente tem que proteger aquela região, passar filtro solar para não deixar evoluir, né? Mas a gente pode também tratar com cirurgia, que a gente fala criocirurgia, né? Com gases resfriantes, né? Bem congelantes, na verdade. Alguns tratamento com ácido, né? Tentando fazer com que a gente mate aquela região e a pele, vamos dizer assim, na sua próxima regeneração não tenha mais aquelas atipias. Mas o principal é a fotoproteção, com certeza. E a evolução disso, né? Mantendo esse dano actínico, mantendo essa exposição solar desprotegida, é evoluir para o câncer de pele. Quando a gente fala câncer de pele, normalmente a gente separa em câncer não melanoma, né, do melanoma. Por quê? A incidência dos não melanomas, que é o caso do baso celular e do espino celular ou de células escamosas, ou popularmente conhecido pelas suas siglas, né, CBC e SEC, são altamente frequentes. Então, toda vez que a gente fala sobre epidemiologia de câncer no ser humano, seja no Brasil ou não, por exemplo, no Brasil, no homem, o câncer que mais mata, ou o câncer mais frequente, está lá entre os 3 primeiros, câncer coloretal, de próstata, né? Linfoma vai aparecendo um pouco mais abaixo, enfim. Mas sempre que vocês olham essa estatística, sempre tem um asterisco, excluindo os cânceres de pele não melanoma. Por quê? Se a gente contabilizasse, quando a gente faz essa média aí geral, né, os cânceres não melanoma da pele, CBC e SEC juntos, dão mais de 80% de todos os cânceres. Então, qualquer estatística ia ficar muito desviada, né? Por isso que a gente desconta. Por que também desconta? Porque normalmente eles não levam à morte, né? Apesar de eles serem muito frequentes, como são na pele, geralmente são visíveis, o paciente procura ajuda, né? Consegue tratar, por maior que seja, né? Às vezes ele não tem, normalmente eles não dão muitas metástases à distância, né? O problema dele é mais loco infiltrativo, então aos tecidos ao redor, né? Então eles não levam frequentemente à morte. Então toda estatística a gente pode olhar lá, sempre tem um asterisco, excluindo os cânceres de pele não melanoma. Tamanha a frequência deles. Ou seja, aquilo que eu falei lá na outra aula, eu estou explicando para vocês as principais alterações cutâneas, as mais comuns no ser humano. Então vocês devem saber ela inteira, né? Desde fenotipicamente como
geneticamente, né? Até a histologia a gente tem que saber dessas lesões. Como eu disse para vocês, então, são as neoplasias malignas mais comuns nos seres humanos. Né? O mais incidente no Brasil, ambos os sexos. E aquilo que eu falei, se a gente contar de todos os cânceres 80%, se a gente olhar só para a pele, CBC e SEC dão 95%. E o contrário, né? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o melanoma. O melanoma, apesar aí de estar entre os outros 5%, né? Menos do que isso, na verdade, está somando todos os outros, ele tem uma letalidade muito alta. A gente já vai discutir no próximo tópico. Então, o principal, aí, o mais comum, aí concorrendo com o SEC, o tal do CBC, né, o carcinoma basocelular. É a neoplasia cutânea mais comum, então dá 75% dos cânceres não melanoma. Corresponde, se a gente pensar em todas as neoplasias epiteliais, né, pensando em câncer, então os carcinomas, corresponde a 65%. Né? O que chama a atenção nele? Que ele cresce lento, né, é um câncer indolente. Ele tem, aquilo que eu falei, raramente vai dar metástase, então o problema maior dele é que ele é localmente destrutivo. Então se você não trata, ele vai infiltrando, vai destruindo os tecidos adjacentes. Então na face pode invadir, por exemplo, pensando ao redor ali do olho, pode invadir os ossos, a órbita, e aí começa a dar um problema. Então o principal, assim, fator preocupante para esses tipos de câncer é a infiltração local, né, destruir os tecidos ao redor. É mais comum idoso, claro, deu mais tempo de acumular os danos actínicos, que a gente acabou de ver. E isso, por exemplo, 20% deles ocorrem em pacientes de menos de 50 anos. A gente está vendo que está caindo, né? Já estava percebendo em pacientes aí, às vezes, de 35, 40 anos. E, claro, mais raramente pacientes mais jovens, se tiver alguma outra mutação. Então, a maioria deles, claro, vai desenvolver em área fotoexposta, né? Raramente vai acontecer fora de uma área fotoexposta. Então, a maior parte deles acontece, né, 85% na face e região do cabeça e pescoço. Claro, mais comum em pacientes de pele clara. Né? Se a gente pudesse passar uma linha imaginária, os CBC são mais frequentes nos 2/3 superiores da face. Então, se a gente imaginar passar entre a rima labial e o lobo da orelha, daí para cima, uma linha imaginária, daí para cima, mais comum o CBC. Pode acontecer em outras regiões, a gente viu qualquer região fotoexposta, mais comum em homem e é raro em negros. O fator de risco é o óbvio, né? A exposição à luz solar. Claro, número 1. Obviamente, quem tem, pela classificação de Fitzpatrick, né, de 1 a 2, também tem um fator de risco. Pacientes que nascem com genodermatose, né, problemas cutâneos genéticos têm fatores maiores. Se o paciente já teve qualquer outro neoplasia, né, câncer de pele, ele tem um fator de risco, mas isso é um pouco óbvio, né? Se ele já teve um CBC em outro local, um SEC ou que seja um melanoma, quer dizer que ele já ultrapassou a sua carga solar, mais até do que quando a gente vê ceratose actínica, então é óbvio que isso aqui vai ser fator de risco. Radioterapia também pode induzir, né, querendo ou não. Pacientes imunossuprimidos, né, pacientes que são transplantados, né, pacientes com linfoma, enfim, também tem um risco aumentado. Absorção de compostos de arsênico, menos comum. Né? Então, a etiopatogenia, é claro, a radiação ultravioleta, principalmente o UVB, né? O UVB que concentra a sua ação ali na epiderme, então vai lesando o DNA, então vai induzindo a mutação nos genes, principalmente dos supressores tumorais, também com o sistema imune, né? Tudo que a gente já discutiu. Isso aqui a gente também já falou, tem um crescimento lento, enfim. O que chama a atenção na histologia, o CBC ele tem várias formas de apresentação, né? Várias formas. Mas a mais comum dele é o nodular.
ele forma blocos, né, chama CBC nodular, mas o que chama atenção, isso praticamente para todos os CBCs, que na periferia desses grupamentos celulares, eu tenho a tal da paliçada, já vem outros aumentos. Então, na periferia, elas se organizam, né, e ficam formando uma tal de paliçada. Ó, sempre a periferia fica sempre bem arranjada. Isso é uma característica muito importante do CBC. Olha aqui em maior aumento, né? Então, no meio parece que fica desorganizado, no meio da lesão, do bloco, e na periferia ficam sempre organizadinho, parecendo uma cerquinha, né? Chamado isso, então, arranjo empaliçado. Outra coisa muito comum no CBC é esse espaço aqui artefatual, né? A gente fala de fenda. Quando ele está lá na pele, normalzinho, não tem isso, é um espaço artefatual. Por quê? Toda essa densidade, né, da pele normal é diferente do tumor, né, que é mais coeso. Então, quando a gente vai preparar a lâmina, é comum ter esse arrasto. E aí fica essa fenda, que lá na vida real não existe, na preparação histológica que ela acontece, e fica então extremamente comum. E aí, tanto é que a gente usa isso como um fator para dar o diagnóstico CBC, né? As tais da fenda. É muito comum nela. Aqui um outro arranjo, olha só, micronodular, formando daí um grande nódulo depois. Né? Aqui mostrando um nódulo ulcerado, clinicamente chama atenção a neovascularização. Então a gente começa a ver esses arranjos de vasos neoformados, principalmente com ulceração. Então a gente pode ter, como eu falei para vocês, uma infinidade em vários subtipos CBC, o mais comum nodular, né? Então na clínica ele já aparece um nódulo, né? Então geralmente é um nódulo perolado, a gente começa a ver os vasos sanguíneos neoformados, às vezes com ulceração, né? Às vezes formando casquinha, né? Dando alteração na cor, lembra muito melanoma. Então o CBC é um diagnóstico diferencial clinicamente de um melanoma, né? E mostrando diversos CBCs para vocês na clínica, né? Então aqui, outra aqui no nariz. E olha isso aqui, uma região bem delicada, né? Por mais que ele tenha um crescimento lento, né? Por mais que ele tenha um crescimento lento, ele vai infiltrando, destruindo os tecidos adjacentes. Fora que isso aqui está numa localização bem difícil de ser operado. Né? Então aqui mostrando outros na pálpebra, enfim, vários. Claro, isso não é tão comum hoje em dia no nosso dia a dia, também nosso sistema de saúde, apesar dos pesares, vem melhorando, né? Então dificilmente a gente recebe pacientes com tamanha lesão que não procuraram assistência. Aquilo que eu falei, olha só, o problema do CBC é que ele é loco infiltrativo, a gente já está vendo até os espaços aéreos aqui, né, entrando, perfurando, né, o nariz, dando continuidade. Fora que toda essa exposição subcutânea propensa a infecções, né, podendo virar sepsis e também levando o paciente a óbito. Né. Mas, vira e mexe, a gente recebe pelo menos uma vez ao ano ali no CEPOM, a gente recebe um paciente com algum grau avançado, assim, infelizmente. Então, os padrões, né? Sólido forma um bloco sólido. O tal do sólido cístico, a gente vai ver que a maior parte é sólido, mas tem um conteúdo, parece um cisto, né? Floculado, a gente vai ver adenoide, formações lembrando glândulas. Às vezes eles podem ser pigmentados também. Então, clinicamente, olha só, se eu tenho um monte de pigmento de melanina que ele produziu, como é que eu vou ver lá na clínica, a olho nu? Eu vou ver um nódulo elevado, né, porque isso aqui está empurrando a derme e a epiderme, né, esse sólido aqui, e eu vou ver ele acastanhado. Né? Então, confunde muitas vezes com melanoma, principalmente melanoma nodular. A gente já vai ver na próxima aula.
olha lá, formando a paliçada, a fenda, né, sempre presente, ou quase sempre presente, lembrando que é artefatual a fenda. Olha só, aquilo que eu falei, ó, o nodular pigmentado. A gente começa a ver ele acastanhado, mesmo meio azul escuro. Uma lesão bem feia, né? Confunde às vezes com melanoma. É o caso do pigmentado, olha só. Esse aqui, clinicamente, o diagnóstico é melanoma. Né? Só na histologia a gente vai tirar essa dúvida. Essa aqui também. Né? Essa aqui, então, nossa, então não vai achar que é um melanoma superficial. Mas olha só, na histologia, paliçada, fenda, os blocos coesos, olha só os pigmentos, né? Então é um CBC aí pigmentado. É mais alguns aí pensando, né? Outra coisa curiosa, chama carcinoma basocelular, porque imaginava que ele tinha origem principalmente na camada basal. Hoje em dia isso meio que caiu por terra, né? Ele até alguns autores acham que ele tem início no bulbo piloso. O CBC superficial, né? Aqui, ó, uma lesão feia que vai se alastrando para os lados, mas não necessariamente infiltra a derme como um todo, olha só. Então, um esquemático, né? Ele fica sempre conectado com a epiderme, quase nada infiltrando a derme. A gente vai olhar, ó, sempre são nódulos superficiais. Né? Esse é o tal do CBC superficial. Mas olha só, o que nos dá a dica que é um CBC superficial é a fenda. Ok? Lógico, tem a paliçada, tem tudo aquilo, mas a fenda é que nos dá a certeza, entre aspas, que isso é um CBC e não uma ceratose quitínica ou um SEC. Né? Quanto mais a gente vai estudando, mais vai aprendendo diagnósticos diferenciais. Né? Aqui ó, a gente vê até uma mitose, duas mitoses aqui. Né? Então, vai nos levando a crer que isso é uma lesão maligna. E o CBC que tem um pior prognóstico é o esclerodormiforme, ou também chamado infiltrativo. Okay? Então, como o próprio nome diz, ele infiltra bem rápido. Okay? Então, ele mostrando, né, no desenho esquemático como seria um esclerodermiforme. E aqui na histologia, olha só, a gente até consegue ver paliçada, às vezes a gente também vê fenda, né, todos aqueles outros critérios, mas ele não forma aquele arranjo de um nódulo único e coeso, né? Então ele é difícil até para delimitar a cirurgia, né? Então, às vezes o cirurgião acha que tirou todo o tumor, mas quando a gente analisa no microscópio, a gente vê que as margens estão comprometidas. Então esse que é o problema, a gente não consegue definir muito bem até onde ele vai. Às vezes até na histologia é um pouco complicado, porque tem então esse padrão que vai infiltrando os tecidos adjacentes. Olha só, às vezes está tão achatadinho que é difícil de fazer o diagnóstico. O CBC recorrente nada mais aquele que vai recidivando, nem hoje em dia ele nem é mais tanto uma entidade clínica assim. Para os CBCs, de maneira geral, a gente tem uma classificação de NICE ou uma classificação de NICE, dependendo de onde a gente estiver falando. É um acrônimo isso. Quais são aqueles CBCs que são chamados de alto risco? Professor, o que é esse alto risco? Tem chance maior de evoluir pior, né? Ou seja, tem maior chance de infiltrar os tecidos adjacentes, tem uma maior chance de recidivar, tá? Então esses são os que são alto risco. Quem são esses? Aqueles que têm padrão de crescimento infiltrativo ou esclerodermiforme e também micronodular. O micronodular também é difícil a gente discernir na hora da cirurgia. A invasão perineural não é muito frequente, mas quando ela está presente é óbvio que ela vai ter um pior prognóstico, né? Que daí ele começa a ganhar os nervos, começa a caminhar pelos nervos. Mais raro ainda é a invasão linfática, mas se estiver presente, é claro, né? Vai ser pior o prognóstico. Às vezes ele tem uma diferenciação que a gente fala basoescamoso. Ele começa a ter uma diferenciação escamosa, também tem pior
prognóstico. E claro, quanto maior o nível de invasão, né, chegando até tecidos fora da pele, fora da derme, obviamente vai ter um prognóstico pior. O tratamento vai depender muito da região, do tamanho, se é superficial, se é nodular, se é infiltrativo. Então a gente pode desde uma curetagem até a cirurgia, né? E alguns fazem a cirurgia micrográfica de Mohs, que é para tentar fazer, principalmente na face, né, onde ele é mais comum, tirar o mínimo possível de margem para a cicatriz ficar melhor, né? Pensando na estética. O outro, então, mais comum na pele, né, o câncer mais comum tirando o CBC, é o SEC, né? Carcinoma de células escamosas, tá? Alguns também falam epidermoide, não é incomum achar esse termo. Então, carcinoma de células escamosas, SEC, também podendo ser chamados carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide. Bem semelhante ao CBC, então, mais comum em pacientes de meia idade para cima, mais comum em homens, mais comum naqueles que têm Fitzpatrick 1 e 2, né, idosos que tomaram mais sol. Né, e também a maior parte deles vai ocorrer em áreas fotoexpostas, óbvio, a radiação é o principal agente dessas lesões cutâneas, mas a gente pode ver, fazer uma relação com a aula passada com HPV, então o HPV em regiões não fotoexpostas, e naquela linha imaginária entre a rima labial e o lobo da orelha, a gente viu que nos 2/3 superiores seria o CBC, e nos 2/3 inferiores, né, seria mais o SEC, né, isso pensando na cabeça. Mas também pescoço e extremidades nas mãos, o SEC é mais comum do que o basocelular. Então, teoricamente, deriva dos queratinócitos acima da camada basal, né? Então, a camada espinhosa, por isso que também tem esse nome espinocelular, né? E a manifestação clínica, resumidamente, para vocês nunca esquecerem, é uma ferida que nunca cicatriza. Então, uma ferida que nunca cicatriza, até provar o contrário, é câncer, né? Seja o CBC ou SEC, às vezes até o melanoma, né? Principalmente se estiver pigmentado, e também ceratose actina. Então, se o paciente, doutor, foi para a tua consulta por qualquer outra queixa, dor nas costas, dor para urinar, mas você olha para a face dele, tem uma feridinha, não custa perguntar, quando é que surgiu? Não é incomum vocês receberam a resposta de, faz alguns anos, não ligo. Ele fecha e abre, às vezes sangra, às vezes coça, às vezes infecta, sai pus. Nunca fecha, doutor. Já estou acostumado. São lesões. Gente, isso é câncer de pele, tá? Isso prova o contrário, ok? Não comam bola nisso daí. Claro que as fotos aqui são de livro, né? São lesões grandes, são óbvias para o diagnóstico. Né? Então, aqui na rima labial, lembra? Se a gente pegar a rima labial para o lobo da orelha, para baixo, geralmente é SEC. Esse aqui está bem na divisão. Pessoas albinas, né? Então, mais fácil ainda, mostrando outras lesões, né, que não cicatrizam. A gente recebeu um desse no CBC, lá no CEPOM, bem semelhante. A evolução, lembra, pode vir de uma quelite actínica, de uma ceratose actínica, né? Olha só, quelite actina virando SEC no lábio, na orelha extremamente comum, né? Assim por diante. Podemos ter no pênis, aqui, lógico, ninguém toma sol, então provavelmente ligado ao HPV. Claro que esses casos aqui gigantes não são tão comuns assim na clínica hoje em dia. Claro, aquilo que eu falei, se é em área não fotoexposta, está ligado ao HPV. Geralmente é o HPV 16 e 18. Então, se alguém aqui ainda não tomou a vacina, por favor, faça o quanto antes a vacina do HPV. Vamos agradecer no futuro. Pela histopatologia, a gente pode dividir, lógico, in situ é aquele que não rompeu a camada basal, invasivo são todos aqueles que já invadiram,
Tem alguns que recebem nomes diferentes, linfoepitelial, desmoplásico, verrucoso, mas todos esses são invasivos, né? E aí mais importa a profundidade de invasão, se invade vaso, se invade nervo, né? Do que realmente o subtipo. O carcinoma in situ, alguns autores, dependendo da região, chama de doença de Bowen ou doença de Boven, ok? Então, alguns usam como sinônimo. Alguns autores reservam o nome doença de Bowen para quando é em área não fotoexposta, ok? Então, olhando pela clínica, é difícil a gente saber às vezes se é invasor ou não. A biópsia que vai nos trazer isso. Essas estão distorcidas um pouco, não sei porquê, mas estão muito avermelhadas. Então é como se fosse uma ceratose, a grosso modo, ok? Aquelas displasias que a gente via na ceratose actínica. Agora a gente vê em toda a espessura da epiderme, ok? Então ela fica, olha só, não invade a derme, isso aqui é foliculoso, não invade a derme, então ela tem alterações daquela displasia desde a camada basal até as camadas mais superficiais. Constantemente a gente vê o acúmulo de queratina dando as pérolas córneas, podendo mimetizar aí a grosso modo lá ceratose seborreica, né? Então é comum a gente encontrar mitoses, né? Então a gente vê bastante mitose nesses tumores. Olha só quanto, né? Aqui uma mais de perto. As mitoses são atípicas, então elas não separam no polo bem bonitinho, né? Cada metade para um lado, não acontece isso. Então, in situ é quando eu não rompo a membrana basal e não ganho a derme. Em outras palavras, se está confinada a epiderme, a gente viu que não tem vaso sanguíneo na epiderme, né? Não tem como ganhar a corrente linfática, nervo, né, que são tudo enderme, então eu não consigo, se ainda é in situ, eu não tenho metástase. É isso que quer dizer o in situ, né, na prática. Estou mostrando o SEC in situ, a displasia que vai desde a camada basal até as camadas superficiais. E normalmente também com uma hiperparaceratose, né? Tem núcleos lá, então paraceratose e tem aumento da espessura hiperqueratose. Aqui mais um exemplo, olha só. As mitoses são bem fáceis de serem visualizadas, inclusive nesse aumento de longe já consigo ver mitoses. Claro que com treino vocês também vão conseguir ver nesse aumento tranquilo. E olha só, toda a espessura alterada com disqueratose. A gente começa a ver queratinócitos atípicos, com nucleolos bem evidentes até lá em cima. E a hiperparaceratose também acompanha. Mas olha só, não rompe a camada basal. A camada basal ainda está íntegra, está separando. Então não tem chance de ter metástase. E aqui, ó, o exemplo clássico de quando invadiu. A gente já tem, se olhar só aqui, seria um SEC in situ, mas já tem blocos aí invadindo a derme. Aí já é um SEC invasor, né? Outro aqui, ó, pele normal. Provavelmente se eu desse um maior aumento aqui, eu veria um SEC in situ, ou pelo menos uma ceratose actínica, e nessa região aqui ele já invadiu, né? Já está lá na derme, bem longe, inclusive. Então, acompanhando passo a passo, olha só que legal. Então, normal, epiderme normal, displasia, que na epiderme a gente chama, né, de ceratose actínica. Então, nas porções mais basais, olha só, olha o tamanho desse queratinócito, ó, atípico, nucleolo evidente, mas as camadas superficiais ainda normais, olha só, eu vejo até aqueles grânulos de queratoialina ainda estão sendo depositados e formados, mas me chama a atenção que já tem uma hiperceratose com paraceratose. Normalmente a gente emenda, o nome chama hiperparaceratose, ok? Carcinoma in situ, olha só, as células displásicas vão desde a camada basal até lá em cima, mas ó, a membrana basal ainda é íntegra. Então, olha só, atipias que vão desde lá de baixo até lá em cima. Olha só o tamanho desse queratinócito lá em cima, todo atípico. Se eu pudesse dar zoom aqui, vocês iam ver nucleolo, enfim, também com hiperparaceratose.
E aí, quando eu rompo a membrana basal e essas células neoplásicas têm um ganho, infiltra a derme, aí eu tenho SEC invasivo. Então, claro que é o diagnóstico, é a associação dos achados clínicos, mas o definitivo vai vir por anato patológico, olhando na microscopia. E aí os diagnósticos diferenciais são vários. Quase tudo aquilo que a gente já falou e aquilo que a gente vai falar. Então, ceratose actínica, olhando a olho nu, né? No microscópio a gente vai diferenciar bem. Ceratose seborreica, a gente viu que pode formar aquelas pérolas córneas. Olhando, né, a verruga viral, naqueles cones de queratina, pode mimetizar um SEC, uma ceratose actínica hipertrófica, né? Os nervos, que a gente vai discutir na próxima aula, os melanomas, granuloma piogênico, ceratocantoma, que hoje em dia é considerado uma forma de SEC, né? Não é mais uma entidade separada. Tratamento praticamente o mesmo do CBC, praticamente em lesões operáveis, claro, o ideal é sempre a gente retirar cirurgicamente. E assim a gente encerra o principal aí das lesões actínicas. Ok? Até a próxima.